E em continuação a esta mensagem, eu quero dizer que no dia 22 de novembro de 2022, eu fiz diante de Deus e do universo um propósito, exatamente às 19h10, dizendo que a partir daquele instante eu só iria pensar, como também falar, em tudo o que é bom, puro, justo e verdadeiro, e que só proporciona paz para cada coração. Pois eu pensei seriamente em não mais tocar em assuntos que traz angústia e desespero para ninguém. E por incrível que pareça, no dia 24 deste mesmo mês de novembro, acordei antes das 2h da madrugada, e o Senhor, porém, me disse que eu ainda tinha que falar sobre um tal assunto, o qual eu já tinha como um caso encerrado, pois eu já havia falado muito sobre o mesmo, e disse eu que quem se interessasse pelo mesmo, que fosse buscar na mensagem: conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu mesma não iria mais falar nisso. E o assunto que eu ainda preciso falar é exatamente sobre o verdadeiro e o falso sábado. E isto porque eu deixei de comentar sobre 2 vídeos, os quais me enviaram, falando sobre a guarda do sábado. Em um dos vídeos vem dizendo: urgente convocação a padres e pastores. PR Robson Gondim. Abaixo está escrito: isso é mais sério do que você possa imaginar. No outro vídeo, porém, assim diz: os dias de Noé. O Vale da Decisão, parte 3. Abaixo está escrito: a crise final está prestes a cair sobre o mundo. Estes 2 vídeos me foram enviados no dia 18 deste mesmo mês de novembro, na parte da manhã. E eu, porém, ouvi ambos até o fim, mas preferi não tocar no assunto, deixando para lá. E como a última palavra quem dá é o Pai e não eu, volto então a comentar sobre o assunto, conforme a instrução divina. E assim como o Pai, que está acima de tudo, como também de todos, tem reunido os que estão a favor da verdade, para guardarem e ensinarem o seu juízo referente ao verdadeiro sábado, o qual tem o domingo em seu lugar, há uma outra turma se reunindo com o fim de seduzir a todos os habitantes da terra a guardarem o sábado conforme o calendário atual de hoje, crendo ser o verdadeiro. Por isso estão convocando a todos os padres e pastores para que passem para o lado deles, ou seja, para o lado de uma grande organização mundial, cumprindo assim o que está escrito em Apocalipse 16, versículo 14. Porque eles se dirigem aos reis do mundo inteiro, referindo a todos os líderes religiosos, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E assim agem eles, porque pensam que estão do lado da verdade, mostrando a todo mundo os escritos da profeta White, a qual
afirma que o domingo é o sinal da besta, e com isso estão seduzindo as pessoas a lutarem contra o verdadeiro Deus, sendo a fonte criadora de todos eles, o qual somente quer o bem e a salvação de todos. Acontece que todos estes que estão contra a verdade do eterno Criador são os mesmos que lutaram contra Deus, tanto nos dias dos antigos profetas, como também há 2000 anos atrás, nos dias de Jesus, sendo ele o Filho do Homem. E entre eles estava Saulo, sendo ele o mesmo Paulo, o qual foi perseguidor dos seguidores de Deus e Jesus o Cristo. Até que o mesmo caiu do cavalo, quando ia para Damasco, com o propósito de mandar prender os seguidores de Deus, conforme é relatado em Atos, capítulo 9, de 1 a 19. Só depois que Paulo caiu do cavalo, foi que ele percebeu que estava cego, e a sua cegueira, na verdade, era espiritual. E depois que ele se encontrou com Cristo, passou a ver a verdadeira verdade que ele desconhecia. Daí então, parou de guardar e pregar o falso sábado, sendo este um mandamento de homem desviado da verdade. E do momento que ele passou a anunciar o verdadeiro sábado, o qual tem o nome de domingo em seu lugar, de perseguidor, ele passou a ser perseguido por aqueles que antes estavam do seu lado, os quais o levou ao tribunal dizendo que ele estava ensinando o povo a adorar a Deus por modo contrário à lei. E isso eles diziam, referindo ao sábado, lei dos judeus, sendo eles os fariseus. E isto porque os fariseus ensinavam a guardar o sábado, e Paulo estava ensinando a guardar o domingo, conforme Jesus, o Cristo, lhe instruiu. Por isso, assim está escrito. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Paulo, porém, estava dizendo que a palavra domingo está no lugar do verdadeiro sábado, e que o nome de sábado está no lugar do sexto dia da semana, porque o homem mudou a lei de Deus por meio do calendário. Por isso disse Gálio, se o problema que vocês têm a tratar é questão de palavra, de nome e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Não quero ser juiz destas coisas.